Olá, meus irmãos e amigos. Em nossa edificação de hoje eu quero falar sobre uma vida multiplicada. Eu soube de uma história muito interessante e quero compartilhá-la com vocês. Eu soube que o pastor Meriwether, um dedicado missionário da missão geral do Sri Lanka e da Índia, ele foi enviado, alguns tempos atrás, para os Estados Unidos para desempenhar várias funções como representante da missão. E a diretoria lá daquela Secretaria de Missões pediu-lhe para visitar uma senhora que sustentava um missionário em tempo integral. Bom, esse pastor, ele chegou à cidade e se dirigiu à casa dela e ficou um pouco surpreso ao ver uma casa muito simples. Ele esperava ver um bairro rico, com casas chiques, porque ele sabia que essa senhora sustentava um missionário em tempo integral. Consequentemente, natural, era de se presumir que se tratava de alguém com posses, com condições financeiras. Será que ele se enganara? Ele voltou a ler o endereço e verificou atentamente o nome da rua e o número da casa. Não havia engano, o endereço era aquele mesmo. Ele bateu a porta e foi recebido por uma senhora de uma certa idade, com uma aparência assim bem maternal, que o saudou com uma expressão bem radiante. Bem-vindo, pastor Meriwether. Ele sabia que estava chegando na casa daquela senhora, ficou espantado e ela disse: eu sabia que o senhor estava no distrito e eu esperava a sua visita. Por gentileza, entre. O missionário entrou e explicou como ele recebeu aquele endereço dela. Enquanto explicava isso para aquela senhora, ele estava examinando o cômodo, a sala. A mobília era impecável, mas não podia dizer que eram móveis caros. Dava para ver que era a casa de uma mulher trabalhadora e talvez até vivesse com certa dificuldade. Porém, a diretoria da missão dissera a ele que ela sustentava um missionário em tempo integral. E ele ficou curioso. E conversa vai, conversa vem. Por fim, não conseguindo conter a curiosidade, o pastor perguntou, sem muitos rodeios, para ela: como que a senhora, assim parece-me sem muitas condições financeiras, consegue dar tanto para a missão? Sem dizer nada, ele deu a entender a ela de que a mobília do apartamento era bem simples e o seu silêncio deu a entender que as coisas poderiam estar assim além das condições dela. A velhinha sorriu e disse: mas pastor Meriwether, eu sustento não é um, eu sustento são 4 missionários. Um na Índia, um na África, um na China e um na América do Sul. Na verdade, eu tenho 4 pessoas nos 4 cantos do mundo evangelizando para mim. O homem ficou assustado e boquiaberto, mal acreditando no que ele ouvira. Ele repetiu: espera aí, a senhora tem 4 pessoas evangelizando para a senhora? E a senhora sustenta todas elas? Mas irmã, como a senhora faz isso? O amável semblante daquela mulher ficou sério. Só os olhos sorriam ao falar da fidelidade de Deus. E aí ela foi explicar que sempre acreditara que dar a Deus 10% da sua renda, o dízimo, funcionava. Ela separava regularmente a quantia que era para o Senhor e depois usava o que ela sobrava. E Deus foi abençoando e de repente alguém lhe deixou uma propriedade como herança. Aí ela decidiu criar então um chamado Fundo de Deus. O aluguel dessa propriedade aumentou bastante a sua renda. E logo o Fundo de Deus também cresceu. Aí ela viu que tinha condições de sustentar um missionário. Aí ela começou a sustentar o missionário. Aí esta senhora continua dizendo: olha, pastor, eu percebi que as minhas economias pessoais estavam aumentando e acabei tendo condições de comprar mais propriedades. E assim por diante. Senhor Meriwether, venha comigo à minha janela que eu quero te mostrar as minhas casas. Ele foi acompanhando-a e ela abriu a janela da sua sala e mostrou mais além várias lindas mansões. E ela disse: escuta, pastor, para que um pobre corpo velho precisa de casas tão grandes assim? Eu tenho tudo o que eu preciso nessa casinha onde moro. E com o aluguel dessas propriedades, eu sustento os meus missionários. Eu sabia e sei, estou consciente de que eu não teria e nem tenho condições de pregar o Evangelho em outros países.
Por isso, eu decidi que outros o fariam por mim. Termina a história e o pastor Merwitter, ele conclui dizendo, sabe, meus irmãos, um dia quando Cristo julgar a terra, eu vou estar ao lado desta gentil sustentadora de missões e eu tenho plena certeza que a recompensa dela vai ser muito maior que a minha. Sabe por quê? Ela sabia dar com alegria. E o Senhor Deus, que ama aquele que dá com alegria, a abençoou. Sabe, meus queridos, servir é amar é dar. Quando se ama, se dá. E quando se dá, se serve. E quando se serve, é feliz. O amor nunca calcula, mas dá abundantemente. O amor dá como um pródigo descuidado, que dá tudo o que tem e ainda fica irrequieto, achando que não deu o suficiente. E tem uma frase que eu acho linda, que diz assim, apaixonar-se por Deus é o maior dos romances, procurá-lo é a maior aventura, encontrá-lo é a maior de todas as realizações. Que Deus possa agir assim também na minha e na tua vida. E agora, eu quero abençoar a tua vida com uma oração. Pai Santo e Justo, nós falamos, Senhor, sobre uma vida multiplicada, a história verdadeira desta mulher, que, Senhor, abençoada por Ti, crendo no Teu amor, no Teu poder, na Tua palavra, sendo-lhe fiel, Senhor, com suas ofertas e dízimos, recebeu da Tua parte bênção, graça e sabedoria também, para fazer com que o Teu nome seja conhecido e glorificado. Esta atitude da tua serva, que possa servir de exemplo e de incentivo a mim e a todos aqueles que participam desta edificação. Que em todo tempo, Pai, tenhamos em mente que o trabalho que fazemos para fazer com que o teu nome seja conhecido e glorificado não é um trabalho em vão e que há recompensa. Querido Deus, que possamos, Senhor, verdadeiramente ter esse mesmo sentimento de amor e dar daquilo que Tu tens colocado à nossa disposição. Dar do nosso tempo, dos nossos recursos, da nossa vida, dos nossos talentos, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho e assim, Senhor, também terem seus pecados perdoados, serem salvos, terem teus nomes escritos no livro da vida. Amado da nossa alma, te louvo pela vida de cada um dos teus filhos que participam desta edificação, que eles e seus familiares sejam alcançados por tua graça, pelo teu amor e pelo teu poder. Te louvo, Pai, agradecido no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Meus queridos, se vocês gostaram desta edificação, ajudem-nos. Não somente dando o seu like, se inscrevendo em nosso canal, mas também divulgando, compartilhando com outras pessoas. Mande para os seus amigos, para os seus convidados, pessoas que com certeza também serão abençoados por Deus. E fazendo isso, ajudarão o nosso ministério, que é de edificar vidas, para que o nome de Jesus seja conhecido e glorificado. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que vocês e todos que vos cercam tenham uma excelente semana e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.